Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a DR de número 41. Chegamos, gente, número 41. O Diário do Romance, a discussão, interlocução, conversa sobre um dos gêneros que é um dos gêneros mais árduos, mais difíceis, mais desafiadores dentre os gêneros literários, que é o romance. A gente discute nesses encontros ao vivo o romance O que Falta para Nascer, que ganhou Bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Essa é uma forma de contrapartida à bolsa recebida. Bom, a primeira coisa que eu queria... Olá, bem-vindos a todos. Gente, a primeira coisa que eu queria conversar hoje é uma questão de ordem. Eu falei que a gente ia se encontrar todos os dias dessa semana. Olá, Carolina, tudo bom? Que legal. Bem-vinda aí de novo, viu? Uma das coisas que a gente tinha conversado é que a gente ia se encontrar todos os dias nessa semana e terminar os nossos DRs. Mas eu, também por uma questão de ordem, eu prefiro que a gente siga as segundas e as sextas das 11h30 ao meio-dia, que a gente fique com esse horário com o qual a gente vem caminhando desde a minha viagem para Berlim, tá bom? Então, a partir de então, a gente vai se encontrar, quer dizer, na próxima semana, na sexta-feira, a gente vai se encontrar às 11h30. Então, os encontros vão ser ao vivo às segundas e às sextas. Eu liguei para a secretaria esses dias, olá Larissa, olá a todos. Liguei para a secretaria esses dias, eles me disseram que o meu prazo, meu deadline, é dia 28 de outubro. Né, que eles me depositaram no dia 20, entre o Natal e o Ano Novo do ano passado, então eu tenho o dia 28 de outubro para entregar a primeira versão de O que Falta para Nascer. E eu acho que fazendo esses 5 encontros esparsos em 2 vezes por semana, é possível coincidir o último encontro com a entrega do romance. Vai ser vai ser uma coisa tremendamente emocionante. Vou mostrar aqui para vocês o manuscrito impresso. Eles pedem 2 manuscritos e mais um pendrive, uma gravação em doc. Olá, Vicente. Oba, valeu, valeu. Bom, gente, vocês estão vendo que esse cenário aqui atrás, voltando para o cenário, um pouco alegre, um pouco triste de voltar, porque eu acho que estava muito legal lá. Mas a gente tem que voltar, né? Eu já comecei 2 turmas presenciais aqui em São Paulo, uma no Vera, outra no Sesc Ipiranga. Então, enfim, né? Esse é um dos meus lugares, São Paulo, é um dos meus lugares para o bem e para o mal, né? Gente, eu tenho uma história maluca. Hoje a gente vai conversar um tema muito legal sobre o desenvolvimento do estilo. Mas antes eu queria contar para vocês o que me aconteceu no voo. Vocês lembram do caderno que eu usei para escrever o meu livro? Aquele caderno bonitinho. Eu já tirei várias fotos desse caderno. Já tirei fotos de capa do caderno. Eu comprei esse caderno em 2014, quando eu concebi o Dionísio em Berlim, O que Falta para Nascer. Né? Olá, Miriam. Olá, Rafaela. Tudo bem? Olá, Rodrigo. Olá a todos, pessoal. Pois bem, gente, esse caderno estava numa mochila que eu tinha separado com as coisinhas que eu ia levar lá pro avião em Berlim. A gente acordou super cedo, 4h30 da manhã, para pegar o ônibus às 5, para chegar no aeroporto às 5h40, e o voo era 7h20, é um voo doméstico ali na União Europeia, de Berlim a Barcelona e aí de volta para o Brasil. E no final das contas o check-in demorou pra caramba, a verificação de bagagem demorou pra caramba e a gente estava atrasadíssimo de repente, tá? Olá, Patrícia! E a gente estava atrasadíssimo. E aí o que aconteceu foi que, passando da verificação da bagagem, eu pus aquela bolsa que a gente usa dentro, sabe? Com dinheiro, com cartões, com tudo isso aqui. Tava então meu caderno, meu Kindle, todo o meu dinheiro, todos os meus cartões numa mochilinha. E aí, a gente acelerando, fomos pro portão, a gente ouviu o anúncio do portão para Barcelona, 16, 16, vamos lá. Corremos, o portão 16 estava vazio, não havia ninguém. Aí eu falei, Márcio, fica ligado aí com as malas, deixei minha mochila assim em cima do banco, fui olhar no visor, e era 60, era 60, não era 16.
E a gente saiu correndo, falei, vamos lá, vamos lá. Saímos correndo, fomos os últimos a entrar. Eles fecharam o portão assim que a gente entrou, tinha gente esperando a gente. E na hora que eu passei, eu falei, minha mochila. Minha mochila ficou no portão 16. Minha mochila ficou no portão 16, eu preciso voltar. A mulher, sinto muito, você não pode voltar. Se você voltar, você perde esse voo. E aí eu pensei, caramba, tá meu CNH lá, tá meus cartões todos, tava tudo lá. Eu não voltei, gente. Meu caderno, o caderno com o manuscrito do meu romance, O que Falta para Nascer, ficou em Berlim. Ficou em Berlim. Em Barcelona, eu tentei, a gente chegou 2h30 depois, o voo leva 2h30. Eu imediatamente desci no terminal e e fui procurar um telefone para ligar para Achados e Perdidos do Schönefeld, né, que é o aeroporto de Berlim. E fiquei ligando, e a princípio eles não queriam dar muita satisfação, não queriam falar, não sei o quê. E depois eu fiquei sabendo que eles isolaram a mochila por questão de segurança, e eles usaram um negócio lá pneumático que você, de alguma maneira, rasga uma mochila, ou o container, ou a mala, para ver se tem uma bomba dentro. É um negócio pneumático que joga um ar, assim, faz tum. E eles fizeram isso com a minha mochila. E não tinha bomba. A bomba era o manuscrito, O que Falta para Nascer. No momento que eles fizeram isso, o meu manuscrito foi pelos ares. O meu caderno explodiu junto com a mochila, né? O Kindle ficou intacto, mas, enfim. Perdeu-se, gente, perdeu-se. O meu original foi destruído por uma questão de segurança. Imagina, um livro onde eu falo de imigrantes em Berlim, ficou em Berlim e foi explodido pelo serviço de segurança do aeroporto de Schönefeld. É doideira, é uma loucura, né? É uma tremenda de uma loucura. Eu fiquei arrasado, claro, porque eu tinha um dinheiro separado para ir comprar mais livros em Barcelona, porque a gente tinha um hiato enorme de tempo ali, a gente ia ficar o dia inteiro, então eu ia para a cidade, passar numa livraria que fica ali perto da Praça Catalunha, comprar alguns livros que eu ainda queria comprar, ir embora. Tô besta. Também. A maioria claro, a maior parte do livro, obviamente, eu passava no computador, porque vocês sabem, eu sempre escrevo no caderno, passo para o computador e reviso. Faltavam umas 2 páginas passar para o computador, né? Mas o original se foi, gente. Então, é muito maluco isso. Eu não sei ainda como interpretar esse tipo de coisa. Eu fiquei com tanta raiva, enfim. O meu banco é o HSBC e ele está virando Bradesco agora. Então, de alguma maneira, todos os cartões, isso é uma sorte tremenda. Estava chegando todos os cartões da minha casa do Bradesco novo, essa semana. Ou seja, os meus cartões tudo bem, não tem importância, ninguém gastou nada, porque o negócio também deve ter danificado, enfim. E agora, perdi o Kindle, no mesmo dia de raiva que eu cheguei, eu tinha um pretinho, eu comprei o branquinho. E, enfim, é super tranquilo, comprei aqui mesmo, chegou no dia seguinte, levinho, mais levinho. Eu tinha um Kindle que não era touchscreen, e aí eu comprei esse que é touchscreen, que é ótimo, que eu uso para tudo, super recomendo. E comprei esse Moleskine aqui, que eu tô começando. O outro tava terminando, né? Para terminar de escrever o romance. Falta uma semana para escrever o romance. Eu acho maluquíssimo, assim. Essa história é muito doida. Bom, gente, fecha parênteses. É um episódio que eu precisava compartilhar com vocês, porque isso é uma coisa, é uma loucura. É uma história maluquíssima, né, Rafaela? É isso. Talvez essa história entre para o prefácio, ou pelo menos pode alimentar algumas entrevistas de marketing da obra. Boa, Rafaela. Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. Bom, fecha parênteses, então. Eu vou conversar um pouco sobre esse tema. Eu queria perguntar para vocês, queria fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que vocês acham que vocês estão escrevendo para valer? Assim, há quanto tempo vocês têm vontade de escrever para valer? Né? 6 meses, 1 ano, desde a adolescência. Vai entrar no prefácio, gente, vai entrar no prefácio. Não, essa história é absurda. Essa história vai fazer parte das entrevistas, inevitavelmente.
E é isso, né? É um exercício de desapego. Minha mãe não acreditou nessa história. A mãe se preocupa, né? Pra caramba. E fica, não, eu não acredito. Não, e a minha outra mala foi extraviada. Voltou, levou 2 dias. Eu cheguei, na verdade, com laptop, com o celular, com a roupa do corpo, com passaporte. Eu fui pro meu banco para desbloquear o meu cartão com passaporte na mão. Porque eu não tinha o CNH. E o meu RG estava com meu pai, com quem eu não tinha encontrado ainda. De fato. Perdi a história. Pô, Thaís, depois você assiste a reprise. Perdi a história. Gente, peraí. Bom dia. Vontade desde sempre escrever para valer há menos de 6 meses. Bom, Tina. Eu perdi um pouco o que vocês falaram. Alguém falou desde a adolescência. A Tina há menos de 6 meses. Faz 1 ano, né, Cíntia? Legal. Cerca de 1 ano. E vocês chegam a resgatar o caderno que vocês utilizaram? Assim, vocês chegam a resgatar os primeiros textos há 5 anos? Aí na Paula Medeiros eu acho que tem talvez mais material para fazer essa comparação. Já comecei uns 15 anos para valer desde julho. Mas olha só, quem começou há 4 anos para valer, há 1 ano, que seja, 4, 5 anos... Vocês repararam na mudança da escrita de vocês? O que vocês repararam daquilo que vocês... de como vocês escreviam no começo, né? Ou quando vocês assumiram isso para valer, e agora? Né? Eu acho que 6 meses, 3 meses ainda é muito pouco. Talvez seja um pouco rápido demais, né, Tina? Mas, 4 anos, por exemplo. No momento que a gente assumiu, no momento que vocês assumiram a escrita para valer... E desse momento que vocês escrevem hoje, vocês conseguem reconhecer alguns traços dessa mudança, desse desenvolvimento do estilo, que é o tema desse nosso encontro de hoje? Muita mudança? Legal, muita mudança. Mas qual mudança? Vocês conseguiriam identificar? Eu queria ouvir um pouco vocês, eu queria falar um pouco sobre... Faz uns 5 anos que tentei começar, larguei tudo quando mudei lá na África, só fiz diários, desde outubro do ano passado, voltei a escrever e decidi fazer o curso de Quill Coach. Sim, Rafaela, mas desde o ano passado, porque o ano passado deve ter pegado alguma coisa. Vontade desde tenho 8 anos, comecei para valer com contos, poesia. Tá. Mas pense assim, alguma característica que a prosa de vocês ganhou? Ou alguma característica que a prosa de vocês perdeu? E aí? É difícil, é uma pergunta difícil, é uma pergunta que eu me fiz. É mudança sim, até demais. Tá. Eu tenho algumas características que eu queria levantar para vocês e que eu acho que talvez indiquem um caminho e talvez vocês se identifiquem com essas mudanças, com essas características, tá? Nesses 15 anos que eu não tenho talento para terceira pessoa, olha só, mano. E nem romance. Quando eu mudei de rumo, o negócio andou. Legal, mano. É isso mesmo. Muitas vezes o plano B, a gente falou isso no encontro presencial, né? Aí a gente fica com essa vontade, às vezes, de fazer determinada coisa. Eu escrevia mais ensaios, estou agora tentando escrever cenas e diálogos. Ou seja, Rafaela, de alguma maneira, topou desafios, né? Você incorporou certos desafios que não constavam na tua prosa, né? Elizabeth perdeu a prolixidade. Muito interessante isso, porque eu realmente escrevia demais, não tinha o hábito de editar. Era muito descritiva, Patrícia, falava demais. Tá, aparece o ver mais, eu não consigo ver o que você segue escrevendo aqui. Interessante. Eu acho que eu me identifico com algumas coisas, deixei de ser explicativa, prefiro um leitor confuso que um leitor entediado. Olha só, ao mesmo tempo, acho que a Beth falou que era mais prolixa, né? Eu acho que de alguma maneira eu me identifico com algumas das características, eu acho que com todas as características que vocês usaram. A escrita ficou mais fluida, contudo ainda percebo limitações na prosa poética. Mais fluida, fluidez na prosa. A gente ainda precisa resgatar esse tema da musicalidade. A gente tem um webinário no final de semana para a turma fechada e tem algumas perguntas muito boas que estão chegando para o webinário. O webinário do grupo fechado é um lugar onde a gente discute a fundo algumas questões que já foram debatidas nas aulas e nos exercícios, e a gente volta a discutir essas coisas para que não restem dúvidas, assim, sabe? Mas, por enquanto, nesse espaço que a gente tem 15 minutos, eu queria destacar algumas coisas da minha prosa e de outras prosas que eu encontro e que tem a ver um pouco com esse desenvolvimento do estilo. Antes disso, eu queria, de alguma maneira, nesse tema, falar de 2 livros. São 2 livros
de um autor que eu adoro. Um dos últimos livros dele, uma das obras assim maestras da nossa prosa contemporânea, um sujeito que faleceu em 2003, ou seja, um cara da prosa contemporânea, e o primeiro livro que esse cara escreveu. Então é O Terceiro Reich, do Roberto Bolanho. Limpar mais. Pô, Cíntia, é isso, total. Ver mais, falo muito em pouco. Boa. Esse é o primeiro livro do Roberto Bolanho, o primeiro livro que ele escreveu. E esse é um dos últimos livros que ele escreveu, é uma das obras-primas da literatura latino-americana, esse é um autor chileno, que é Os Detetives Selvagens. Então, o Terceiro Reich, que é uma história em primeira pessoa, e o Detetives Selvagens, que é uma obra muito mais ousada, é uma obra com vários personagens, é uma obra que tem uma complexidade, é um mundo, é um universo. Esse aqui é uma sequência de diários. Né? Olha que interessante. Quando a gente tá... Legal, Tina. Boa. É uma revolução mental, né? Detetive Selvagem. É uma revolução no que a gente entende por literatura. Leiam Os Detetives Selvagens. Leiam. Eu gosto muito do Bolanho, então é claro que a gente não pode esperar do primeiro livro de um autor o que a gente esperava do último livro dele, das obras-primas dele. Né? O que a gente vê, se eu mostrar o índice para vocês, vocês vão ver que esse é um livro escrito na forma de um diário. Né? É um jovem de 25 anos que está escrevendo um diário, que foi uma sugestão de um amigo dele, e ele está escrevendo porque ele publica artigos para cá, para lá, e alguém reclamou da prosa dele, e ele escreve para, de alguma maneira, melhorar a própria prosa. Né? E aí o que a gente observa aqui é que o próprio Bolanho ele se vale dessa história, desse argumento, porque ele não conseguiria fazer outra coisa, ele não conseguiria escrever Detetives Selvagens no começo, já, James, pedindo dar um oi, ultimamente consigo acompanhar ao vivo que estão na faculdade, beleza. 2666, sim. 2666 é um livro quase inacabado, né? Ele escreveu a toque de caixa, que ele estava já muito doente. Mas vamos pensar que esse livro, de alguma maneira, ele escreveu o que ele podia escrever. Esse é o primeiro livro dele. Ele escreveu diários, ele estava simulando um diário de um personagem que é muito parecido com ele, que joga jogos de tabuleiro, porque o Bolanho jogava War Games, aqueles livros de estratégia, de guerra, não sei o quê. Ele morava em Blanes, ou talvez já estivesse se aproximando de Blanes, ou seja, a história se passa em Costa Brava, na Espanha, e é um cara que joga mesmo o jogo que o Bolanho jogava, enfim, é um cara muito identificado com a figura do Bolanho, né? Mas que é um alemão, né? Esse livro é um alemão e tal. Aqui a gente vê que a prosa é mais simples, que ela enfim, é uma primeira pessoa, ele não conseguiu fugir para outras pessoas, para outras vozes. Né? Essa é a primeira obra dele. Claro, né? Aí aqui a gente vê uma prosa que consegue se complexificar de muitas formas, consegue construir imensas digressões, criar histórias dentro de histórias, multiplicar. A minha imagem congelou aqui um pouco, eu não sei como é que a gente está, se vocês estão ouvindo o áudio é o mais importante, tá? Eu sigo conversando. Bom, esse livro, de alguma maneira, o Detetive Selvagem, de alguma maneira, incorpora todas as questões do Bolanho. Todas as questões do Bolanho estão incorporadas nesse romance. Ou seja, ele consegue condensar na sua diversidade todas as questões que eram dele. Tá? Enfim, são dois Bolanhos diferentes, mas é um Bolanho que está incluído dentro do outro. Digam, por favor, se vocês estão me ouvindo, pessoal. Por favor. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui minha própria página para ver se tem alguém falando que voltou. Tá ok? Tá tudo certo aqui. Estamos vendo e ouvindo. Beleza, pessoal? Legal. Bom, gente, então eu vou falar das diferenças que eu identifico da minha própria prosa. Eu deixei aqui uma cópia de um texto que foi escrito hoje, que se começa assim, o capanga, com sua pistola sem identidade. Depois vocês deem uma lida. A gente não vai ter tempo de ler, porque tem vários itens que eu queria destacar aqui. Bom, eu acho que assim, quando eu era mais jovem, eu acreditava no espontâneo. Eu acreditava na espontaneidade.
Eu acreditava que o que saía era o que tinha que ficar, né? Eu tinha essa ideia, eu não sei de onde nasceu essa ideia. Provavelmente essa ideia nasce do século XX, né? A ideia da espontaneidade como valor na prosa é uma ideia muito forte no século XX. Ele faz muito dano, ele é tão bom quanto ruim, é, não é? Porque o que acontece é que as pessoas acreditam na espontaneidade como um elemento que contorna de alguma maneira a própria censura, a censura da consciência, e acredita na verdade contida no inconsciente. Mas o fato da espontaneidade como valor último também produz alguns problemas, que é basicamente a dificuldade de você trabalhar essa prosa. Ou seja, um exemplo que eu vou dar, tá? Às vezes eu escrevia, nossa, congelou mesmo a minha imagem, gente, congelou mesmo, mas eu tô vendo que vocês estão vendo aqui. Eu tô dando um refresh no meu Safari, e aí eu vejo um pouco o que vocês estão dizendo, tá? É, Bom, um dos exemplos dessa espontaneidade era assim. Muitas vezes eu começava escrevendo uma prosa realista. Lá pelas tantas a prosa ficava surrealista. E aí eu pensava, vamos deixar, let it be, né? Hoje em dia eu vejo que alguns desses textos perderam com essa transmissão É quase como se eu abdicasse um pouco daquele trato com o leitor, né? Eu ia deixando rolar e a coisa meio que ia assumindo uma coisa meio mais largada, né? Hoje em dia a minha coesão é muito maior. Eu sigo os ditames, os princípios que eu segui, aos quais eu me propus desde o começo. Isso é uma das coisas. Outra coisa é que eu achava que eu era ilimitado, eu achava que a minha criatividade não acabava, que eu achava que eu podia criar, escrever sobre tudo, fazer tudo, compor tudo, qualquer tipo de estilo e coisa e tal. Hoje em dia, menos. Hoje em dia eu sinto que eu tenho alguns limites, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista formal. Eu tenho um estilo mais próprio, um estilo mais marcado, e eu tento, de alguma maneira, claro que abarcar, ampliar esse estilo com a complexidade, com questões relativas a vozes, a personagens e tal, e ao mesmo tempo eu tento aguçar esse estilo, eu tento tornar esse estilo melhor, não é? Ou seja, a partir da noção de limite, o livro pertencia a Berlim. Daqui dá para curtir vocês, ó que legal. Um roteiro de escrita, não congelou aqui não, ouvindo alto e claro, boa. Gente, eu ainda estou nessas frases aqui de vocês. Uma pena que a minha imagem congelou, então não me vejo. Então, eu acho que essa consciência da noção do próprio estilo, do próprio limite, conseguir enxergar mais ou menos o que sou eu, quem que eu sou nessa literatura, mais ou menos qual que é a minha prosa, né? E que tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com a minha formação. A gente se identifica com uma certa prosa, né? E a gente se especializa de alguma forma nessa prosa, e dentro dessa especialidade a gente pretende ampliar isso. Então eu sinto que isso pode talvez ter a ver com vocês, com o que vocês sentiram ao longo desse tempo. Então essa consciência do limitado, ela de alguma maneira partiu para uma consciência do domínio da limitação, tá? A espontaneidade foi colocada em xeque. Um terceiro elemento que eu acho que é muito importante é assim, no começo eu queria mostrar tudo. Eu queria mostrar tudo que eu tinha. Eu queria jogar todas as minhas fichas ao mesmo tempo, aqui agora, todo momento. Eu queria jogar todas as minhas fichas. E agora não. Eu não tenho essa preocupação. Primeiro porque eu sei que aquilo que eu não estou escrevendo nesse livro, eu consigo escrever no próximo. E segundo porque eu não quero me exibir para o leitor mais. Eu não quero me exibir para o leitor. Porque eu acho que a minha prosa ela atinge um certo refinamento quando eu quero. E quando eu quero escrever de uma forma tosca, né, isso também é um sinal de qualidade, porque mostra que a escrita pode ser heterogênea, né, que a voz pode ser múltipla, que eu posso, de alguma maneira, circular por essa noção das vozes, né? Então eu acho que aquilo que eu achava que era um valor, hoje em dia eu enxergo também como uma limitação, tá? Gosto de planejar todos os passos do personagem. Então, assim, gente, é muito maluco, assim, quando o leitor quando o autor tenta se exibir na prosa. Isso fica muito claro,
né? E normalmente isso aparece de uma forma pomposa, né? A gente quer mostrar que a gente é inteligente, a gente quer mostrar que a gente é profundo, e muitas vezes a gente não é profundo. E se a gente se aprofundar no raso? Não é uma coisa maluca isso? Eu penso nisso algumas vezes, e eu acho que isso, de alguma maneira, é uma das marcas que diferenciam a minha prosa de agora, e aí volto a dizer, leiam lá esse DR41, e a prosa de antes, da minha época do Subitamente Agora, que é um livro de contos de vários temas diferentes, todos são ambientados em São Paulo, existe um conjunto, por isso que se transformou em livro, eu tive uma orientação e tudo mais, do Marcelino Freire na época. Ele me ajudou muito nesse livro. É, Antigamente eu tinha uma prosa irregular. O que era? Às vezes ela ficava muito boa, porque eu estava inspirado, às vezes ela não estava tão boa. E esse não estar bom, essa prosa que não estava tão bom, ela servia de conexão entre bons elementos, entre os ápices da minha prosa. Né? Hoje em dia eu não me permito criar uma prosa irregular. Primeiro porque eu já consigo enxergar as minhas falhas. Segundo, eu consigo enxergar as coisas que precisam de revisão de alguma maneira maior. E terceiro, que eu não me permito, porque, porra, você tá ali atento na tua ficção, você tem que estar presente a todo momento. Você me desculpa, mas a revisão ela serve para você tornar boas todas as passagens do teu livro. Todas as passagens do teu livro. E é muito louco, porque é isso. Eu recorto esse trechinho para postar na página do Escrita Criativa, eu já começo, como eu vou publicar, eu já começo a revisar tudo aquilo lá de novo. Então, realmente, esse encontro com o outro me ajudou a me tornar mais exigente nesse sentido. Né? E, por último, uma das características que eu acho que tem a ver também com essa quarta característica é a questão dos hiatos. Muitas vezes eu dava saltos dentro da prosa. Coisas que precisavam ser explicadas, coisas que podiam ser mais bem exploradas, que valia a pena perdurar naquele trecho, explicar como foi, como se deu, né? Sem prolixidade, gente. Não estou falando de prolixidade, não estou falando de preciosismo com descrição, não, mas algumas coisas precisam ser ditas para que as pessoas entendam a gravidade de alguma cena, por exemplo. Né? Se eu dissesse para vocês, putz, perdi minha mochila, sabe? Eu contei a história. Eu falei que eu acordei cedo, que era de manhã, que a gente estava meio atordoado, que a gente... Enfim, é muito diferente de eu falar, perdi a mochila. Vocês entendem o que eu estou falando? Falar, perdi a mochila, é contar por hiatos, entendeu? Não, você tem que contar a história, você é um escritor. Então, mas é difícil essa passagem. Não, mas fica lá. Fica lá. É isso, né? Muitas vezes você nem quer fazer, porque você fala, é difícil, mas, porra, vai ficar legal, vai melhorar. O teu leitor vai adorar se você conseguir explorar essa passagem melhor. Né? No final das contas, eu acho que é um pouco por aí, tá? Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Me desculpa, realmente deu essa falha aqui, eu não estou conseguindo me enxergar nem ver vocês. Eu me perco muito nisso, começo no gás e depois acho que dá para melhorar e acabo piorando. Sim, pensando agora, acho que tenho me exibido menos do que antigamente. É isso mesmo, é isso aí. Fica lá, adorei. Fica lá, gente, fica lá. A gente tem que conviver com o nosso papel. E sem medo, a gente fica com muito medo de errar, sabe? Acho que é isso, vai errar mesmo. Vai errar. Nossa, eu com os meus alunos, eu sou um pouco... Eu não perdoo muito. Meus queridos, a gente chega ao final de mais um DR. A gente vai se encontrar na sexta-feira, para quem chegou agora, ou na metade. A gente se encontra na sexta-feira. Isso tudo para calhar com o dia 28 de outubro, tá? Então a gente se encontra às segundas e sextas, a gente continua nesse ritmo. Então na sexta-feira, às 11h30, horário de Brasília, horário de São Paulo, horário do Rio de Janeiro, horário, acho que do Brasil aqui, ocidental, oriental. Meus queridos, muito obrigado. A gente se vê na sexta-feira. Tenha uma excelente semana, tenha um excelente dia e a gente vai conversando, tá bom? Um beijão pra vocês e até mais. Tchau, queridos. E dê um like, por favor, para que o vídeo circule mais, tá bom? Tchau!